Fala galera, E aí amiguinho, como é que você está, fofinho, fofinha? Tudo bem aí, tranquilo, sossegado? Sentadinho aí na sua cadeirinha, aí no seu pavimentador de caminho rumo à universidade? Espero que você esteja bem, espero que você esteja tranquilo, sossegado, maravilha da natureza, tudo maravilha. Grande aulinha hoje para finalizar lentes esféricas. Nós vamos tratar dois exercícios que remetem às coisas que a gente viu nas aulas passadas, beleza? A equação de Gauss, aumento linear, aquela coisa toda, e os tipos de lentes, ok? Então, como eu prometi para vocês no finalzinho da última aula, essa aula é de exclusividade e exercícios. Então vamos à luta e já vamos direto para o exercício 1, que é cabuloso, beleza? Bora lá! Uma luneta astronômica é um equipamento que emprega duas lentes dispostas no mesmo eixo de simetria, sendo uma objetiva e a outra ocular. A objetiva, galera, é a que está mais perto do objeto. E a ocular é a que está mais perto do olho. É assim que a gente memoriza o lance da objetiva e ocular. A luz de um astro muito distante, quando atravessa a lente objetiva, produz uma imagem real, que é a I1, que se comporta como objeto para a lente ocular, que produzirá uma imagem final I2, maior e invertida em relação ao objeto, conforme o esquema a seguir. Então memoriza esse esquema, porque eu não vou conseguir fazer ele de novo, tá? Assim, vai demorar muito tempo. Então dá uma olhadinha aí, que você tem a I1, vou fazer um esboço, a I1 a 5 centímetros, ó, a I1 a 5 centímetros, e a I2 a 30 centímetros da ocular. Tá? Aí 2 a 30 centímetros da ocular. Maravilha? Memorizou aí, bala? Ok. Item A. Conforme características apontadas no esquema, qual tipo de lente esférica usada como objetiva e como ocular de acordo com seus conhecimentos, com o seu comportamento óptico? Justifique sua resposta. Então, galera, percebe que as duas lentes, elas estão conjugando imagens que são ampliadas de um determinado objeto. Mesmo que está sendo usada uma imagem como objeto para outra lente, a gente tem duas imagens que ampliam. E as lentes que conjugam imagens que ampliam são as lentes convergentes. Portanto, tanto a ocular quanto a objetiva devem ter o comportamento convergente. Ok? Essa é a resposta do item A. Ambas as lentes são convergentes. Item B. Considere uma luneta cuja distância focal da objetiva é de 120 centímetros. A da objetiva é de 120 centímetros. Sabendo que a amplificação da referida luneta, a ampliação que ela produz, é dada pela razão entre a distância focal da objetiva e a distância focal da ocular, calcule essa amplificação conseguida por um equipamento com as características das lentes descritas no esquema. Beleza? Então ele fala para você que a ampliação que essa luneta, né, que é para observar coisas muito distantes, essa ampliação, ela é dada pela razão entre o foco da objetiva, que eu já tenho, pelo foco da ocular, que eu vou precisar calcular. Beleza? Então vamos lá. O foco da ocular vai sair da análise do esquema que foi mostrado aí na figura. Ele diz no texto que a imagem 1, formada pela objetiva, serve de objeto para a ocular. Então essa imagem 1, ela é o objeto para a ocular. Portanto, esses 5 centímetros é o P da ocular. É a distância do objeto
até a ocular. E o pelinha de 30 centímetros é a distância da imagem até a ocular. Com um detalhe de extrema importância. Essa imagem final aqui, ela é uma imagem virtual, ok? Ela é uma imagem virtual e ampliada. Portanto, esse pelinha de 30 centímetros, nós devemos atribuir o sinal negativo para ele. Porque senão nós vamos fazer cocô. É cocô. O pelinha para a ocular vai ser menos 30 centímetros. Porque essa imagem, ela tem uma natureza virtual. Beleza? Tem que ficar esperto nesse lance de sinais. Volta aí na sua caixinha de ferramentas que você vai ter anotado que o pelinha negativo é para a imagem virtual e o pelinha positivo é para a imagem real. Se não usar essa anotação, vai dar merda. Vai dar merda aí. Falei, vai dar merda. Muito bem, vai dar merda. Tá? Vai dar merda. Então aqui eu já falei que são lentes convergentes. Vamos adotar aqui, vamos lá falar. Opa, esse V ficou muito bem, vergentes. E agora nós vamos determinar a distância focal da ocular. Então, 1 sobre a distância focal da ocular, lei de Gauss, lei de Gaga, é igual a 1 sobre o P da ocular, mais 1 sobre o P'L da ocular. Fechou? Substituindo, mas estou voltando. Que lixo! Aqui, ó, 1 sobre o P da ocular é 5. E eu já vou tomar a liberdade de colocar o menos aqui no meio, porque o pelinho é negativo. Então vai ser menos 1 sobre 30. Maravilha? Maravilhoso? Que maravilhoso? Despacito. Despacito. Viu como eu manjo a letra? Nó. Qual que é o MMC? Entre 30 e 5? É o próprio 30. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 1? 6. 30 por 30 dá 1 vezes menos 1? Menos 1. Então, 1 sobre o foco da ocular é 5 sobre 30. Simplifica. Aqui o 5 com 30. Aqui dá 6. Acertei. O foco da ocular é de 6 centímetros. Observem que a distância focal desta lente ocular deu 6 centímetros com sinal positivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa lente de fato é uma lente convergente. Viu? Está coerente a resposta. Se fosse uma lente divergente, ela seria com distância focal negativa, mas não é o caso. Arrematando, a gente vai usar a informação dada no texto. É importantíssimo que você perceba essas informações e traduza essas informações, tá? Onde ele disse que a ampliação que essa luneta oferece é dada pela distância focal da objetiva dividida pela distância focal da ocular. Então, a ampliação ou a amplificação que essa luneta ela fornece vai ser a 120, que é a distância focal da objetiva, dividido por 6, que é a distância focal da ocular. Portanto, ela promove um aumento de 20 vezes, certo? Então, a imagem lá final, né, sofreu uma ampliação de 20 vezes. Fechou? Aqui não tem unidade, beleza? Está dividindo a distância focal em centímetro e por outra distância focal em centímetro, corte centímetro, não tem unidade. Maravilha? Então esse é o exercício de uma aplicação que é a luneta astronômica aí. É uma luneta simples, essas lunetas na boa. É assim que rola, ok? Muito bom. Agora o Brasil vai beber uma aguinha aqui, porque tá muito quente aqui nesse lugar. Eu vou tomar só para hidratar. E vamos para o exercício 2. Considere 4 lentes esféricas delgadas
de distância focal. A primeira lente, distância focal, 5 centímetros. A segunda lente, distância focal, menos 10 centímetros. A terceira lente, distância focal, mais 20 centímetros. A quarta lente, distância focal, menos 40 centímetros. A justaposição de duas lentes terá a maior convergência quando associarmos qual par de lentes? 1 e 2, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 1 e 4. Então, aqui nós vamos justapor duas lentes, que vai formar uma lente que a gente diz que é uma lente equivalente, tá? É muito fácil a gente determinar a lente equivalente, eu vou falar para vocês. Só que antes disso, como eu comentei lá na aula passada, para a gente determinar a vergência de uma lente, as distâncias focais devem ser em metros. Então eu tenho que ajustar essa parada, tá? Eu vou usar uma potênciazinha de 10 para ficar mais fácil a conta. Então dividir por 100 para passar para metros seria o equivalente a multiplicar por 10 a menos 2. Então essa lente aqui, que é convergente, tem uma distância focal de 5 vezes 10 a menos 2. Essa lente aqui, que é uma lente divergente, é menos 10 vezes 10 a menos 2 metros. Como eu sei que é divergente? Ó, distância focal negativa. Essa lente aqui, que é convergente, 20 vezes 10 a menos 2 metros. E essa lente aqui, que é divergente, menos 40 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza? Muito bem. Feito isso, passado o parâmetro, eu vou calcular a vergência separadamente de cada uma dessas 4 lentes. A vergência. Na aula passada eu mostrei para vocês que a vergência é 1 sobre distância focal. Certeza que você tem anotado aí na sua caixinha de ferramenta. Certeza. Então a vergência da primeira lente, ó, seria 1 dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Passa o 10 a menos 2 para cima, ficaria 10 a segunda, que é 100. E 100 dividido por 5, 20 dioptrias. Certo? Esta é a vergência da lente 1. Da lente 2, nós vamos fazer igualzinho, mas diferente. Vai ser 1 dividido por menos 10 vezes 10 a menos 2. Portanto, a vergência dessa lente vai ser negativa, porque ela é uma lente divergente. E 100 dividido por 10 dá 10 dioptrias. Essa é a vergência da segunda lente. Essa é a vergência da segunda lente. Da terceira lente, vou fazer igualzinho. Vezes 3 é 1 sobre 20 vezes 10 a menos 5, menos 2. Eu já falei 5 porque eu já vi que é 100 dividido por 20 dá 5. Dioptrias. 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 E por fim, nós temos a vergência 4, que é 1 sobre menos 40 vezes 10 a menos 2. Então a vergência da lente 4 é menos 2,5 dioptrias. Beleza? Ok. Terminado o cálculo da vergência de cada lente, agora vem um adendo que eu ainda não falei. O que significa justapor? Justapor é encostar uma lente na outra. A gente pode associar várias lentes para ter uma lente equivalente, com uma distância focal e uma vergência que nos interessa. Tem muito disso naquelas teleobjetivos, aquilo que os caras põem em máquinas de fotografia profissionais, que dá um grau, né, na imagem que vai formar ali na máquina fotográfica. É diferente do que a gente viu agora há pouco na luneta, que é uma lente afastada da outra. Aí uma imagem serve de objeto para outra lente e finaliza. Aqui não. O cara quer justapor duas lentes. Quando a gente justapõe duas lentes, pessoal, na justaposição, vamos colocar aqui uma lente assim e outra lente assim. Justaposição. Essa lente 1 teria uma vergência V1, essa lente 2 tem uma vergência V2, e isso daqui equivale a uma lente equivalente. Ok? Uma lente equivalente que tem uma vergência equivalente.
A vergência equivalente, olha que difícil, gente. É a soma da vergência da primeira lente com a vergência da segunda lente. É só calcular a vergência e somar. Beleza? Muito bem. Se eu associar a lente 1 com a lente 2, a vergência daria 20 mais menos 10. Seria 10 dioptrias, a lente equivalente. Se eu associar a 2 com a 3, ficaria menos 10 mais 5, daria uma vergência de uma lente divergente de menos 5 dioptrias. Se eu associar a 1 e a 3, é a resposta que ele quer, que é a soma com a lente com a maior vergência, que vai dar 25 dioptrias. Se você pegar os outros pares e somar as vergências, não vai dar ROC. Então, para determinar a vergência equivalente, tá? Basta você determinar a vergência de cada lente e somar. Isso acontece na justaposição de lentes esféricas. Fechou? Com isso, fofinhos, a gente arremata a parte de lentes esféricas. Na próxima aula, nós vamos discutir os probleminhas e a ótica da visão e finalizar a ótica geométrica. Fechou? Grande abraço a todos. Muito bom estar com você, brincar com você. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Valeu? Abraço, galera!